Olá, pessoal do Agrociente, do Universo Sertanejo. Aqui é Cláudio Vilela. Ene Alemani. Ene, nós estamos recebendo hoje aqui no podcast do Agrociente o engenheiro agrônomo Jefferson Pérez de Oliveira, que fica no grande centro do agronegócio, no estado de Goiás, que é em Rio Verde. E o Jefferson vai nos trazer aqui informações e oportunidades, principalmente sobre a cadeia dos bioinsumos, esse crescimento que vem acontecendo dos bioinsumos no Brasil, na agricultura brasileira. O Jefferson, você também vai ser palestrante num grande evento agora, né? Que é o Biocontro, né? O Biocontro Bioestimulantes Latam. Como é que é a sua participação e sua presença? Conta um pouco para a gente aí, para a gente começar essa história aqui no Agrociente. Primeiramente aí, um bom dia a todos, telespectadores, e agradecer a participação nesse evento aqui, nesse podcast, né? E, pessoal, falando um pouco aí sobre essa participação nesse evento, essa conferência internacional de biológicos, bioinsumos, com imenso prazer que vamos estar ali trazendo um pouco sobre como está o mercado de bioinsumos brasileiro, Latam, né? O quanto esse país nosso brasileiro ele é pujante e o tamanho das oportunidades que ele nos oferece, né? O quanto de tecnologia, o quanto o mercado ele ainda tem a crescer e o quanto esse mercado ele tem ali de nos ensinar também, né? Nessa conferência a gente vai trazer um pouco do cenário macroeconômico desse mercado de bioinsumos e como é que está andando o avanço de tecnologias, de inovação, como é que está a adoção desses bioinsumos a campo. E a dificuldade que as empresas também vêm encontrando no processo de trazer aí para dentro do campo esse produto e mostrar um diferencial competitivo. Ok, muito bom. E na sua visão, esse mercado de bioinsumos, ele está numa fase de consolidação tranquila, acelerada, otimista? Qual que é a sua visão? Meu ponto de vista, eu vou dizer para você o seguinte: o mercado de bioinsumos no Brasil hoje, o cenário atual, ele está entrando num cenário de adaptação para estar em fase de consolidação de fato, né? Porque o mercado de bioinsumos ele teve uma grande explosão de aceitação e de comércio de bioinsumos logo ali no período pandemia, pós-pandemia. Certo. N, nós estamos online aqui, né? Ó, voltou aí. Pessoal? É Estou aqui, isso. só para explicar para a turma, eu estou aqui no evento da abertura de colheita de milho de Mineiros, Goiás. Hoje você está especificamente em Mineiros, né? Vim cá prestigiar o evento aqui. Tudo a abertura tranquilo, da colheita de milho. Ao vivo é assim mesmo. É isso. E é muito bom ter um agrônomo que é de campo, que vai para frente, muito né? Bom. Tem muito agrônomo que fala assim, dia a dia. Tem muito agrônomo que fala, eu sou agrônomo de ar-condicionado, você não, você está na fronte aí, junto com o mercado. Botina suja mesmo, como aquele ditado, né? Aqui nós falamos o que vive, né, gente? Então, assim, a realidade, quando nós falamos de bioinsumos, nós não estamos falando de uma realidade de um conhecimento teórico ou vivenciado na universidade, mas sim daquilo que a gente viu na instituição de ensino, viu ali na indústria, mas também está enxergando a realidade no campo, né? A dor do produtor, os resultados, como estão sendo entregues, como está sendo a aceitação dessa visão dos bioinsumos. Então, Jefferson, a gente fala com domínio aí. Analisando esse ponto que você colocou, é interessante porque o produtor, o agricultor, quem joga semente no chão, quem arrisca o seu capital, ele, para fazer qualquer adaptação ou mudança, eu acho que, além das influências que ele tem muita gente diz, esse é o melhor caminho, a melhor receita, etc. E você que está no campo, como é que está sentindo o produtor na hora de ter que tomar uma decisão não vou nem dizer de transição, mas de adaptação com que ele é acostumado a utilizar na hora de tomada de decisão? A gente que está no campo aqui no dia a dia, principalmente esse ano, que está sendo um ano aí desafiador para o agronegócio,
onde o cenário econômico do país não está ajudando, não está colaborando, o produtor, quando ele vai tomar a decisão de fazer uma transição de uma tecnologia, e quando nós vai para um dos bioinsumos, ainda se tem muitos vendedores de portfólio no mercado e não consultores de venda. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos no agronegócio. A maioria das pessoas que comercializam bioinsumos, muitos deles não têm o domínio nem o conhecimento do que estão fazendo. Eles leem portfólio, uma cartilha treinada, mas não conseguem transmitir confiança ao ponto de trazer para o cliente que aquilo é um melhor investimento que ele está realizando e que aquilo não é custo, né? Porque o produto, quando se vai para bioinsumos, seja ali a linha de biológico, a linha de nutricionais, é um produto muito técnico, é um produto que demanda de você ter conhecimento e saber do que está fazendo. Não é uma receita de bolo que vai ter sucesso, porque cada caso é um caso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu tive semana passada com um produtor na região de Joviânia, aqui em Goiás, no qual ele tem um grave problema de nematóide, cisto e nematóide de galha na área dele. Galha não, cisto e pratilencos, são os dois grandes problemas dele lá. E se passou ali naquela área um consultor, se dizendo consultor, um vendedor de produto, o qual que estaria resolvendo o problema dele, né? Mas há 3 anos vem vendendo o produto para o cliente, mas nunca resolveu o problema desse produtor. Quando a gente sentou e olhou ali o diagnóstico, fez um diagnóstico da área dele e analisou o nível de pressão de patógeno, analisou os protocolos de produto que ele vem utilizando, infelizmente tive que dar uma notícia muito ruim para ele. Falou, olha, infelizmente há 3 anos você nunca colocou um produto que resolvesse o seu problema. O produto que você colocou aqui, ele simplesmente é para controle de patógeno de solo, quando nós falamos em fusário, macrofomina, outra linha, né? Fungos, patógeno de solo, e não controle do nematóide em si. Por falta, às vezes, da experiência, por falta, às vezes, do conhecimento, o cara só quer vender, ele não está importando em resolver o problema. Então, eu tenho Então, o mercado ele passa por essa transição. Então, eu tenho muito essa dúvida, porque o agronegócio apanha muito, a gente sempre levanta esse debate aqui, como se o agro fosse um vilão e etc. Mas ele também é assediado, né? Existe, parece que um pessoal que tem que cumprir meta de vendas e parece que foge um pouco à técnica, e o produtor também fica muito pressionado, né? No que eu acredito, em quem eu confio. E o que você falou é muito importante, né? Se a pessoa só oferece portfólio e não conhecimento, técnica, ciência, né? Na prática seria isso. Então, eu Né? acho que para que as pessoas tenham uma consciência aqui no agrociente, que a gente está levantando esse debate, você conseguiria mensurar o quão o mercado ele é, vamos dizer, consciente na hora de oferecer o produto, o quanto isso precisa ser melhorado para que haja uma consciência não comercial, mas mais técnica? Posso dizer que eu estou vivendo e convivendo com o mercado do agronegócio há particularmente 18 anos que eu estou nesse cenário. Desde a vivência de experiência ali a campo, da porteira adentro quanto a porteira fora. Eu posso dizer assim, no meu ponto de vista de Jefferson, estrategista de bioinsumo, que atua no mercado e estou no dia a dia falando com fábricas, falando com revenda, falando com profissionais. Hoje nós temos um déficit muito grande aí de aproximadamente 60, 65% de profissionais inaptos de conhecimento para esse mercado, cara. É um déficit muito grande. É muito alto. É alto, altíssimo. Porque assim, o bioinsumo ele está passando um processo que a nutrição passou há uns anos atrás. Durante muito tempo, o produtor que chamava a nutrição foliar de água de batata, produto que não tinha resultado, não tinha solução, assim, não tinha um efeito tão significativo. Mas muito dos problemas da falta do efeito era pelo mau posicionamento, pelo mau entendimento da tecnologia. E hoje o bioinsumo, o produto biológico, ele vem passando essa transição também. Então, o mercado ele não está aceitando gente ruim mais. O mercado ele está muito seletivo. Então, o produtor, você vê cada dia mais migrando para grandes grupos de compra e recusando o acesso do vendedor direto a ele, ou consultor direto a ele, porque ele está cansado de conversa fiada muitas das vezes e ele sabe que vai ser o mesmo do mesmo. Então, ele busca centralizar o seu pool de compra
a grandes grupos ali, onde centraliza os produtos, direciona os melhores produtos através de um corpo técnico e ele já chega para ele mastigado o assunto, né? Mas nem sempre resolve o problema dele, porque de fato nós necessitamos de pessoas mais bem capacitadas no mercado. Eu faço o processo de mentoria no mercado, mentorando outros profissionais e eu sei o quanto isso é deficiente, cara. O mercado é muito deficiente. Eu preciso emendar uma pergunta, Claudinho, Perfeito. antes de te passar, pegando uma outra vertente. Nós estamos falando que bioinsumo é um caminho e parece que veio para ficar. O que, obviamente, há uma disputa do método dos defensivos. São competitivos, são adversários, são aliados? Como é que o mercado, estou falando do ponto de vista comercial, não técnico, como é que você acha que o mercado vai reagir com esse ganho de mercado biológico que, pelo que a gente vê, veio para ficar, porque é inclusive uma tendência mundial de nova consciência, e esse mercado de defensivos, né, que as multinacionais, as grandes empresas, obviamente, também têm metas a cumprir, estou falando do ponto de vista comercial. Como é que você acha que essa relação vai se dar? É uma transição ao longo do tempo, ou vão ser competitivos, ou não são aliados? Como você vê isso? Posso dizer que assim, o bioinsumo, como você mesmo colocou e pontuou, ele veio para ficar. Ele não tem mais volta, né? O mercado está tendo uma adequação. As grandes empresas, as grandes multinacionais dos químicos, quer dizer assim, você veja um movimento bem sutil delas nas aquisições de médias e pequenas empresas do segmento de bioinsumos para avançar nesse mercado. Então, eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, a gente vai ter aí uma distinção muito grande aí de quem realmente vai dominar esse mercado. Porque hoje o Brasil ele está bem pulverizado ainda em fábricas, mas a gente vai ver um grande acúmulo de concentração em poucas mãos. Isso vai acontecer ao longo dos anos, como aconteceu com os químicos, como aconteceu com o mercado de sementes. As tecnologias elas vão estar cada vez mais centralizadas na mão de quem realmente se profissionaliza, quem investe muito alto em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Esse mercado ele depende mais de pesquisa e desenvolvimento do que esse próprio ou comercial. Porque o comercial, ele vai entregar a consequência da pesquisa e desenvolvimento do avanço da tecnologia do produto, né? Ô Jefferson, voltando um pouco no que você contextualizou, o desequilíbrio hoje de falta de profissional e qualificação no mercado para atender essa demanda. Inclusive, assisti um podcast com o pessoal da CropLife, né, que é uma instituição aí que defende uma parte das empresas, né, e tem empresas lá tanto de químico como de bioinsumo, mas isso em 2023 ali, hoje nós estamos em 2026, tinha uma necessidade de treinar mais de 2 milhões e 600 mil profissionais para o mercado. Então, e a gente vê que não atingiu esse número, não ia conseguir atingir, né? Pelo tanto de novidade ainda, informações, o próprio Programa Nacional do Governo Federal, né, que é o Programa de Bioinsumos. Enfim, existe um esforço muito grande para se formar profissionais. E esse é um objetivo do Agrociente, em trazer esse debate, trazer profissionais, né, competentes como você, que está no campo e no dia a dia, e também tentar agregar as universidades, porque na nossa visão, ela precisa se aproximar a universidade do campo, com informações, com reais, com história de sucesso, com as indústrias, e de certa forma, aproximar a realidade com a academia. Como é que você vê esse direcionamento? Eu vejo o seguinte, hoje o mercado de bioinsumos, principalmente depois do marco regulatório aí da 15.070/24, né? 15.070. E 15.070/24, que é muito bonito que se coloca no papel, mas eu vejo que o Brasil ele é muito moroso no processo de implementação das diretrizes, né?
Então, assim, qual que de fato é o marco regulatório que foi posicionado? Porque existe uma confusão muito grande aí com relação ao que se pode e o que não se pode. Porque foi descrito ali no, na 15.070/24 todas as diretrizes de como deveria se proceder o processo de fabricação de bioinsumos, até mesmo para o on-farm, né? Perfeito. Mas não foi depois feito de fato o documento oficial que respaldasse isso aí, né? E deixasse menos, assim, mais abrando ali o negócio, porque eu vejo que o produtor rural, depois do boom da explosão dos bioinsumos, ele enxergou um grande potencial de usar essa tecnologia, mas ele começou a olhar muito o lado econômico e tentar viabilizar na produção dentro da sua propriedade rural. Certo, ok. Estão me escutando? Pode ir. Pode ir, ok. A legislação brasileira, ela está Alô? sendo moldada agora, né? Construída agora. Uma pergunta é... Caiu? Não, não. Então, estamos. Eu acho que deu uma Bom, caidinha, né? talvez lá para ele, mas para a gente está Ah, sim, tranquilo a aqui, tela né? está printada. É isso. O, A gente é, deve estar voltando com ele, né? Deu uma caidinha, é isso? sim. É o marco regulatório, né? A lei Voltou. 15.070. Isso. Voltou. Jefferson, eu estava dizendo o seguinte: se você falou um ponto que é super importante. A legislação ela está sendo moldada, um marco, né, que regulatório que está em debate. Inclusive o Zé Vitor é o relator. E a minha pergunta é se os nossos deputados, o nosso Congresso é que faz as leis, como é que está a influência do mercado? Ou seja, quem está conversando com esses deputados? Quem está formando a opinião? Porque a gente sabe que existe uma bancada do agro, né? Então, muitos falam até na expressão lobby. Como é que está esse processo? Quem é que realmente está fundamentando tecnicamente, cientificamente, os nossos deputados, quem fazem as leis? Você tocou num assunto muito sensível aí, né? Mas é muito importante ser falado. Antes de eu só te responder essa pergunta, vou trazer uma informação aqui. Olha que é interessante. Essa semana, na terça-feira, houve a abertura da Green Tech Amsterdã 2026. O secretário Carlos estava lá falando sobre o quanto o Brasil tem uma regulamentação de bioinsumos tão bem estruturada, uma segurança jurídica. Ele desenhou um cenário lá que eu acreditei no que ele estava falando lá. Mas, gente, nós prega para o mercado internacional um cenário tão bonito de como o Brasil está organizado dentro da casa com relação às regulamentações, aos decretos com relação aos bioinsumos, mas a gente está pecando dentro de casa com agilidade no processo para gerar essa segurança ao produtor que quer produzir o bioinsumo. Eu, particularmente, sou da versão de produção na linha industrial. Não defendo bandeira nenhuma, gente. Mas porque eu convivi e vivi dentro de uma indústria de biológico e sei como é o processo produtivo, quanto é moroso em termos de você tomar cuidado, segurança sanitária, produção do produto em qualidade, rastreabilidade, uma série de fatores. Agora, o produtor ele produziu o produto na sua propriedade, exige um critério de segurança, de pontos que tem que se atentar, que muitas das vezes o produtor ele não quer tomar essa medida. É minoria que tem os cuidados de tomar ali durante o processo. É minoria. Nem todo produtor está de acordo a fazer um investimento. Então, se você pegar lá a Lei 15.070/24, onde explica as diretrizes de critérios de rastreabilidade, de segurança, de não poder comercializar para terceiro, poder fazer em processo de cooperativa, mas ter ali um RT de um profissional, de cada 10 propriedades que você tirar no Brasil, uma, duas vai estar preparada para poder fazer esse investimento e estar disposto a, de fato, manter essa operação ativa. É quase que um braço de uma indústria dentro da propriedade rural. Para É, mim, ser produtor rural, eu tenho que seguir certas diretrizes e tenho que respeitar algumas normas ambientais. Não é simplesmente eu chegar lá, sair desmatando e fazer do jeito que eu quero. O porquê?
para mim ser produtor rural e ser produtor do meu próprio bioinsumos, eu também não posso me adequar ao mesmo processo que uma indústria segue, porque o mapa é extremamente rigoroso com a indústria. O Pois é, processo produtivo de uma bactéria é muito Ô, complexo. Enio, nessa mesma linha, o ABINS, né, que é a Associação Brasileira de Bioinsumos, ela soltou uma campanha recente aí também, né, o Jefferson, porque é uma batalha em cima da lei, né, que está sendo comentada, Sim. e a campanha dela é bem objetiva. De que lado você está? Que ela está querendo dizer nessa condição, se colocando? Sim. É bem provocativa, né? Porque quando a BIM junto com o GAAS põe essa discussão de que lado que você tá, ela tá querendo, de fato, cadê o decreto, gente? Foi-se implementado a lei dos bioinsumos 15.070/24 e tinha um prazo de até 360 dias para poder, de fato, implementar um decreto que gerasse a segurança para o on-farm. Mas cadê o decreto? Venceu agora, em dezembro de 25, mas não chegou a implementar o decreto. E de que lado que você está, ela está querendo dizer o quê? Estamos de acordo no on-farm em implementar de acordo com as regras do marco bioinsumos, mas eles querem que as regras que estão sendo impostas ali naquele marco 15.070/24, que ela seja um pouco mais branda, que ela não seja tão rigorosa ao ponto de tornar o produtor a uma indústria, né? Mas, então, porque, exemplo, Jefferson, lá, eles essa querem, frase. exemplo, a implementação de uma RT. O produtor, ele não quer ficar refém de ter um profissional full time na operação dele para regulamentar a parte de qualidade do processo dele, mas ele quer ter um engenheiro para assinar o processo. Esse engenheiro, ele não vai ficar full time no negócio, ele só vai assinar pela indústria dele na fazenda, né? Gente, se a gente não tomar cuidado, você começa a ter um sério de problemas. Se você quer produzir na sua propriedade, você tem que se adequar de fato aos processos regulamentados e, lógico, entender os critérios de indústrias. Tem um meio termo aqui bem organizado, né? Resumindo, a agroindústria, né, dentro do campo. Então, só emendar uma pergunta, porque a pergunta ainda continua com uma dúvida da minha parte, Jefferson, que é o seguinte: isso é um assunto tão relevante porque envolve todo o agronegócio, envolve uma nova mentalidade, um caminho, um futuro, enfim. E essa questão que você falou, de que lado você está, ela traz duas coisas: a urgência, né? E, obviamente, qual o posicionamento para onde o país quer ir. Por isso que eu perguntei, aonde que esse debate é feito que influencia quem decide as leis, quem vota? Existe o quê? Isso está sendo feito nos congressos? Existe realmente um lobby das indústrias? Eu queria entender essa dinâmica, entendeu? Não sei se há uma compreensão clara da onde esse assunto, qual mesa ela está sendo debatido. Eu acredito que nós deveríamos fazer uma pressão muito forte em cima da bancada ruralista, principalmente. Cadê a bancada ruralista para poder pressionar o Senado, pressionar o processo interno, para poder fazer a liberação logo desse decreto, para poder regularizar de maneira coesa esse processo, né? Porque, assim, de uma coisa que eu estou tendo pleno entendimento é que o on-farm, o produtor vem fazendo na fazenda, dificilmente a gente vai conseguir acabar com esse processo. Vamos ter que conviver com ele. Mas então, se é para conviver, então vamos regulamentar. Mas regulamentar de que maneira, né? Cadê os entendidos do assunto que estão dentro do parlamento brigando por esse assunto? Temos muito agrônomo de escritório brigando por uma causa que nem ele tem um entendimento muitas das vezes da causa, o campo, ele não sabe a realidade do que se passa no processo. Ele está lendo apenas documentos, né? Então, cadê os profissionais de fato que estão de maneira híbrida ali? Como exemplo, no meu caso, que eu estou aqui no campo, também estou no escritório, mas a gente está numa forma híbrida no processo, né? A gente entende a dor do produtor, entende a dor da indústria, a gente sabe os processos, quanto é complexo. Cadê esses profissionais lá dentro discutindo essa pauta em conjunto e tentando achar um meio termo equilibrado? É Eu, exatamente esse particularmente, ponto, não estou enxergando porque isso. você vê, por exemplo,
atrapalha, aspas, o produtor, geralmente são os ativistas, as pessoas que levantam bandeiras de meio ambiente, etc. E o pessoal é organizado. Existem as instituições, as ONGs, né, que promovem aí as suas pautas, mas existe uma COP30 que debate a questão do meio ambiente, que dali sai um relatório, houve um debate, houve uma formalização de um entendimento, de uma compreensão, inclusive uma evolução do tema em termos de disseminação de informação. Aí eu vejo a questão do bioinsumo, eu não consigo enxergar aonde que é o palco, aonde é o local que está sendo conversado, quem está defendendo, quem vai dizer, deputados, precisamos disso nessa urgência, entendeu? Eu não consigo enxergar isso. Eu, na minha visão técnica, eu enxergo que existe sim uma grande pressão da cadeia industrial em cima do Senado para poder barrar o processo on-farm dentro das propriedades rurais. Existe, isso é natural, isso acontece, porque cada um defende a sua classe. No final, todo mundo tem que se entender, né? E principalmente pelas multinacionais pressionando esse mercado. Do mesmo processo aconteceu na nutrição, aconteceu nos químicos, aconteceu... Químico nem tanto, mas aconteceu na semente, na produção pirata de semente, né? Então, assim, os sementeiros vivem nesse processo também, pressionando para poder evitar que o produtor faça sua própria semente, e se ele quer fazer, ele tem que entrar num critério de regulamentação. Eu acredito que os bioinsumos vai seguir similar ao que o mercado de sementeiros fizeram, que é onde o produtor quer produzir sua própria semente. Tá bom. Então, siga o protocolo, tá aqui a ficha do Beabá, vamos fazer o checklist aqui, mas você tem que estar de acordo em seguir esse processo, porque não vira bagunça o No mercado. final é aquele debate do informal e o formal. Porque, sendo justo também, as grandes multinacionais ou empresas de grande Os porte que nacionais. envolvem investimento e etc., são exigidas em protocolos e o informal, o on-farm, no caso, se não tiver critérios também, acaba sendo, além da questão técnica, uma disputa injusta do ponto de vista comercial devido às exigências que é feita aos grandes. É mais ou menos por esse lado, né? Por esse lado, assim, e vamos ser bem sinceros e falar uma coisa que muitos não querem falar, gente. Vocês estão mexendo com um micro-organismo vivo, que isso aí é o seguinte, ele é uma arma química, uma arma biológica. Só que nós estamos trabalhando uma arma biológica para controlar determinados patógenos, determinadas doenças em campo, numa cultura. Mas se ela mal conduzida, você pode fazer, de fato, uma arma biológica que pode causar danos à humanidade, danos ao ser humano. Ah, mas já está sendo polêmico demais. Mas é a verdade, velho. Você está Pode mexendo com quebrar micro-organismos. o ciclo, né? Gerar um desequilíbrio na cadeia do Você pode, ecossistema. você pode gerar um desequilíbrio pela desproporção do uso do produto inadequado e até mesmo, às vezes, quando você está produzindo na propriedade rural, quando você não tem controle de qualidade. Quando eu falo controle de qualidade, é fazer a amostra do produto, levar para um laboratório certificado, identificar o que você está produzindo antes de você aplicar. Eu te garanto, sem um pingo de dúvida aqui, se você tirar 10 amostras de on-farm e levar para 10 laboratórios ou mesmo laboratórios, das 10, 8, 9, você muitas das vezes não vai ter o produto que está produzindo. Gente, isso é uma realidade. A Embrapa já fez trabalhos de avaliação de on-farm em propriedade rural e identificou essa dor muito grande. O produtor, ele não consegue ter esse controle afino, porque o produtor quer fazer agora e já quer aplicar amanhã cedo. Ele não faz um período de quarentena, ele não pega esse produto para fazer uma avaliação, porque o produto que ele está produzindo lá, muitas das vezes não tem shelf life, não tem tempo de prateleira. Ele tem que fazer hoje e usar em 48 horas, 42 horas ou 72 horas. Diferente de um produto industrial que você tem capacidade de deixar ele 5, 6 meses, um ano em prateleira. Porque tem conservantes, tem estabilizantes, tem produto para fazer esse produto manter a qualidade, né? Agora, o excesso faz mal e a falta também traz prejuízo. Vamos dar um exemplo. O produtor, ele quer produzir um bacillus em campo, um bacillus aminoliquefáceo, um subtílico, seja qual for o bacillus. Enquanto a indústria, ela comercializa esse produto para utilizar uma dose recomendada entre 100 e 300 ml, dependendo da proporção e o que vai ser o controle, o produtor quer colocar 2 litros, 5 litros, 8 litros de produto.
não é quantidade que vai resolver o problema, é qualidade. A qualidade, concentração, que vai te trazer de fato o resultado, né? Eu já presenciei produtor produzindo produto na propriedade, no qual o cara tem uma caixa d'água, ele compra o produto do mercado, da indústria, joga lá dentro com um monte de substratos, de fontes de alimentação, de alimento. Não tem sistema de oxigenação, não tem sistema de controle pH, não tem sistema de controle de sanidade. Mas isso aí não é uma exceção, não. Isso é uma realidade de vários produtores. Porque o produtor, para ele entrar no on-farm, ele tem que fazer um investimento aí, no mínimo, R$ 250 mil para começar um projeto bacana, mais organizado, no mínimo, tá? Ele tem uma estruturinha mais organizada. E é uma realidade que muitas... aqui ele não quer se adequar, né? Às vezes nesse investimento, enfim, essa que a indústria faz, o que vem trazendo, né? Ô Jefferson, Aí agora... só um adentro que assim, nós temos que tomar cuidado que tenha o produtor que ele faz o processo de produção de bactérias, fungos, ele quer produzir biológico na propriedade rural, que eu defendo que tem que ter um critério rigoroso em termos de qualidade, segurança sanitária. Tem que ter, gente. E me prove ao contrário que não tem que ter, que eu quero ver. Mas existe aquele produtor que está naquela tendência da parte regenerativa que eu acho super bacana, sou muito a favor, que é a produção ali dos chás, da produção de micro-organismos diversos, né? Então, assim, é um mix de micro-organismos, que é uma pegada muito interessante, que vem crescendo muito no Brasil. Mas o produtor que quer fazer o processo de bioinsumos e querer ser competitivo ao ponto de substituir a indústria que não precisa fornecer para ele, aí eu acho um grande erro, viu? Porque o custo dele está quase ficando mais caro do que o produto que ele comprasse da indústria. Pode fazer a conta. Perfeito. E nessa linha, por exemplo, na sua vida de campo aí, você também, você pode nos dizer se tem histórias de sucesso do bioinsumo aí, que seja na regeneração do solo, que seja na produção, no aumento de produção, na qualidade, em custo, enfim, tem um case aí que você nos lembra para contar? Tem, gente. Assim, existem diversos cases no Brasil, mas eu vou dizer assim, vamos para dois cenários. Existe um case muito grande de sucesso no Brasil aí, que deu muito certo no mercado on-farm, que vem tentando introduzir nos seus produtores de maneira mais organizada, né, o processo, que se tornou uma grande referência a nível nacional, que é uma indústria de bioinsumos que está locada em Jataí, Goiás. Essa indústria, ela é pioneira no mercado de bioinsumos on-farm, tá? E ela conseguiu conquistar um mercado muito grande a nível nacional. E eu acredito que eles foram num caminho muito organizado, mas é difícil você manter um padrão. Eles montaram o laboratório móvel, montam a estrutura organizada na propriedade rural, faz processo de comodato, mas o produtor tem que estar de acordo e fazer um investimento também. Normalmente, o produtor ele tem investimentos ali de 250 até 3 milhões de reais, depende do nível de tecnologia que ele quer implementar na fazenda. Então, assim, você quer fazer um farm? Então procure empresas que são de fato referência no segmento para te apoiar nesse projeto. Não vá buscar simplesmente um profissional no mercado que ele se denomina um agrônomo que tem um pouco de conhecimento, que vai te falar, não, compra o fermentador tal, vamos montar essa sala aqui, vamos comprar essa matéria-prima daqui. Você vai no achismo muitas das vezes aí. Busque pessoas que realmente que entendem do assunto para poder tentar te ajudar e minimizar o impacto do prejuízo. Existem produtores fazendo manejo de bioinsumos no Brasil hoje, que usa a adoção de biológico com grandes resultados, sim. Na nossa região aqui tem grandes produtores que fazem isso. Tem uma fazenda aqui que chama Fazenda Segredo, que ela faz o uso de bioinsumos na sua propriedade. E, cara, você vê os resultados são fantásticos, excelentes resultados. E o produtor ele conseguiu diminuir a adoção de químico na propriedade. Em Jataí, temos propriedades ali de clientes parceiros que fazem o uso de biológico, reduziram mais de 30% o uso de químico na propriedade, conseguiu ter eficiência em produtividade. Então, assim, o biológico ele traz resultado quando conduzido de maneira correta. Ô Jefferson, eu vou te fazer uma pergunta, ela
ela é inclusive delicada, mas eu acho que ela é construtiva. O agrociente visa buscar tocar na ferida dos defeitos e estimular os acertos. Por exemplo, no campo da medicina, a gente sabe que o Conselho Nacional de Medicina existe uma ética gigante, né, para que você seja um doutor ou um médico. Como é que anda a ética dos agrônomos do Brasil? Porque, pelo que a gente vê, né, existe aqueles que estão afastados, que são os escritórios, que não vivem o campo, tem outros que parece que tem que cumprir metas, acaba diagnosticando sem ter uma realidade ou estar atualizado 100%, ainda mais que a questão do agronegócio ele é muito personalizado em cada região, né? Questão de solo, clima, etc. Então, se você fosse arriscar, não quero te botar em saia justa, eu sei que é uma pergunta complicada, mas a autorreflexão do próprio mecanismo, né? O ambiente dos agrônomos no Brasil, como é que anda a ética dos nossos agrônomos na relação com o produtor e com a própria profissão, né? Sinceramente, baixa. Baixa. A primeira pergunta que esses profissionais têm que se fazer é, cara, eu compraria o que eu estou vendendo? Eu compraria o que eu estou vendendo de ideia, de conceito? Porque o produtor, gente, ele é o mais lesado na ponta. Quando você olha, quando um profissional, que ele é credenciado, que ele está ali, é focado em vender um produto, em comercializar um produto, o mínimo que ele deve fazer é se perguntar se o produto que ele tem na mão de fato é uma solução viável e rentável para o cliente. Não é vender só pela margem, não é vender só pela comissão, não é vender só pelo hoje, você tem que vender sempre. Eu costumo dizer que uma venda só é venda quando ela tem recompra. Porque se o produtor, você quer notar, o profissional que ele não consegue repetir a mesma venda no produtor ano após ano, tem algo diferente acontecendo ali. Se ele está rotacionando carteira direto, é porque normalmente ele está vendendo um sonho e não está conseguindo cumprir esse resultado e está se frustrando e não consegue fazer a revenda do produto. Então, eu falo assim, a ética, ela não está muito legal, não. Ela deixa a desejar. Porque nós estamos vendo hoje centros de distribuições de produtos que são revendas, que muitas das vezes olha o investimento em treinamento e capacitação como custo e não como investimento. A gente sabe que é necessário, sabe que é importante, mas deixa um pouco a desejar porque, não, mas eu já tenho um profissional que vem todo ano, dá um treinamento aqui, o cara só fala o mesmo do mesmo, gente. Ele não está explicando de fato o conceito, né, de como utilizar o produto de maneira coerente, compatibilidade, se o produto, ele de fato, aquela cepa que ele está utilizando aquele produto, ela tem eficiência comprovada ou não, né? Tem lastrabilidade o que ele está falando? Então as revendas, as indústrias, elas às vezes deixam um pouco. A indústria, eu vou dizer para você, a indústria tem hora que faz um papel melhor que a revenda. A indústria ainda faz muito dedicação de academia de ensino, tenta profissionalizar os caras deles. Mas a revenda deixa a desejar às vezes. E o profissional também, pô. Cadê o cara para buscar o conhecimento? O cara entra num loop ali de fazer a mesma coisa todo dia, esquece de buscar Então, eu ia conhecimento. emendar com essa questão que você acabou de falar no finalzinho agora, porque com a inteligência artificial ficou fácil às vezes fazer um diagnóstico, né? Às vezes a pessoa joga lá as informações e pede um relatório, ela solta. Eu vejo muita gente não querendo se atualizar. Igual a calculadora atrapalhou a gente fazer conta de cabeça, porque ficou muito fácil. Com a tecnologia hoje, pode ser que nós, como humanidade, estejamos sendo desestimulados a exercer o nosso pensamento. Então, nesse raciocínio, eu emendo a pergunta: como é que está a nossa formação dos novos agrônomos do futuro? Como que esse agronegócio está blindando para não criarmos futuros acéfalos ou meramente vendedores de produtos? Existe um pecado muito grande aí na instituição de ensino. A faculdade não prepara profissional para o mercado, ela prepara profissional para a academia. Isso é nítido. Porque se ela preparasse profissionais para o mercado de trabalho e mostrasse o que é a realidade do campo, o que o mercado espera delas, iria uma vazão muito grande de profissionais. Então,
faculdade, em algumas regiões, virou máquina de dinheiro. A instituição não está preocupada muito com a qualidade do ensino, não. Isso é Pois é, preocupante. você tem. Isso não é só na agronomia, não, né? Tem vários cursos aonde. Eu acho que é num todo, né? O cara quer sair de lá, médico, agrônomo, engenheiro. No final, aquela história, ter o diploma, né? Aí, então, isso não está em um comprometimento de sair um melhor agrônomo possível, melhor médico possível, melhor engenheiro possível. Isso é muito individual. Eu creio que na maioria as pessoas querem só o diploma. Então, assim, eu até nem culparia tanto 100% as universidades, porque existe muito lobby do mercado, próprios produtores às vezes também. É uma questão de cultura do país, entendeu? Então, eu acho que nós temos um fenômeno aí, uma coisa delicada a ser tratada no país. Essa questão, formação de agrônomos, rever a questão ética, porque ficou muito comercial. O produtor, ele é assediado o tempo inteiro. Coloca isso, usa aquilo, troca aquilo. Então, eu entendo que num ambiente onde você existe uma contaminação comercial muito forte, que não haja uma ética, um comprometimento, isso pode afetar muito o futuro do país. Então, assim, eu não estou querendo culpar setores, mas eu estou dizendo que é uma mentalidade geral, entendeu? Na minha observação e, pelo amor de Deus, é só uma opinião, gente. Eu só tô dizendo o que eu Esse é um enxergo, entendeu? O que eu ponto de percebo. vista, né? Oi? Assim, eu gosto assim, então, refazendo a fala, a universidade ela tem uma parcela de culpa, tá? Na formação que está tendo. E Isso me sem assusta dúvida. um pouco eu falo assim, a adoção do uso de inteligências artificiais, eu acho fenomenal, acho muito interessante, muito importante, mas não adianta você fazer o uso da inteligência artificial se você não domina um pouco do assunto, não domina um pouco do conteúdo, porque não, você vai aceitar de bandeja o que ela te entrega sem questionar. Então, Uhum. porque você acaba se tornando refém daquilo que ela te entrega, sem o poder de questionar o conhecimento. Então, complementar conhecimento é uma coisa, agora você ser refém daquela informação na íntegra é muito perigoso. A nossa visão aqui é que precisa se integrar, né? A universidade com o campo e com a agroindústria. Eu acho que essa integração, porque uma tem uma visão comercial, o produtor precisa de resultado, né? E a academia precisa de conhecimento, né? Então ela necessita-se uma integração. E a gente também vem Sim, começa, começando a pôr esse debate, conversando com universidades, né, para aproximar e de uma forma colaborar nessa integração aí, né, nesses pilares. isso Ô mesmo. Jefferson, E o e, profissional, só dar um adentro numa informação. Hoje existe uma gama de empresas que, vamos falar revendas, né? Distribuição, que muitas das vezes querem mexer com tudo um pouco para diversificar o portfólio, semente, químico, nutrição, biológicos, não tem problema. Mas você tem que entender que o profissional de especialidades, que é da linha de bioinsumos, nutrição, biológico, ele é um profissional diferenciado. Esse profissional ele tem que ter uma cabeça e uma mente exclusiva para aquele assunto. Eu te garanto que se as empresas se atentassem mais nesse detalhe, elas teriam muito mais resultado financeiro, se é isso que elas visam. Quando ela coloca um profissional que vende químico para vender biológico, dificilmente ela tem uma taxa de sucesso relevante. São exceções que você tem casos de case de sucesso, mas são raros. Porque o profissional que vende químico, ele tem uma maior facilidade no mercado porque existe uma demanda muito alta. Agora, o profissional que vende nutrição, especialidades, biológicos, os bioinsumos, ele demanda de trabalho técnico, demanda de conhecimento, de entregar resultado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jefferson. Na verdade, é uma grande reflexão. Sendo os biológicos algo que veio para ficar, é a tendência de um futuro já quase que presente. Sendo tão estrutural isso para o futuro do agro no mundo, eu acredito que algo assim existe uma corrida
científica em cima, intelectual, uma corrida de oportunidades. E aí, como é que está o Brasil nessa corrida? Porque o mundo deve estar olhando tudo isso, se movimentando. Como é que estão os brasileiros nessa corrida do que será a tendência que já está acontecendo? O Brasil, ele tem estrutura e tem capacidade de se tornar e de ser, né, durante muitos séculos aí, a referência nacional e internacional de bioinsumos, cara. Porque o Brasil, ele tem uma fauna, uma flora muito macro, né? Então, nós temos uma biodiversidade muito grande aqui para ser explorada. Então, o nosso cenário ele é muito propício para isso, por fazer 2 safras no ano. Diferente de outros países que muitas vezes só faz uma, e você tem um bioma que não agrega tanto, né? Mas o Brasil, ele será, durante muitos anos, aí eu acredito que vai ser invicto aí nessa questão da posição de bioinsumos, na liderança. Eu acredito que o governo ele deveria investir mais no P&D, em pesquisa e desenvolvimento, a fomentar os setores, liberar mais recursos, principalmente para entidades como a Embrapa, aí, que tem um grande peso nesse segmento de tecnologia, né, que pode agregar cada dia mais. Eu vejo que às vezes deixa a desejar a liberação de recursos para essas entidades. Então, o Brasil, ele é pioneiro, cara. Ele é diferenciado. Então, aqui nós Então, se estamos fosse no uma berço. corrida de Fórmula 1, nós, em termos de bioinsumos, mentalidade, visão, onde isso vai chegar, como é algo que vem para ficar, o Brasil estaria na pole position Isso aí, seria ou Mônaco, né? seria, então seria o único dentro de campo, dentro de É, pista, né, da pista. Da pista. eu Seria o falo Ayrton assim, Senna. isso, Brasil seria o number one, aí, porque assim, o Brasil ele tem essa estrutura para ser isso, mas ele deixa a desejar, gente. Você pegar a Europa, os Estados Unidos, em termos de registros de micro-organismos, registro de produtos, né, vamos dizer assim, os micro-organismos não registram, mas o registro do produto em si, eles estão passando à frente do Brasil, que o Brasil está deixando outros países que não têm a estrutura, não têm o bioma, não tem toda essa pujança, sair na frente e a gente está deixando a desejar. Existe ali, de fato, uma falta um pouco do incentivo do próprio sistema, sabe, do governo brasileiro em acelerar isso aí. Pois é, mas essa vantagem do Brasil de ter diversos biomas, etc., as multinacionais estão aqui. Então, vamos dizer, a espionagem industrial, ela quase que iguala isso a nível de países que querem ter a vanguarda disso, né? Eu vou te fazer uma pergunta super provocativa. Se você fosse o conselheiro do relator, que no caso é o Zé Vitor, e você tivesse que falar, Zé Vitor, faça assim, 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 porque o relator tem peso, né? Ele meio que direciona para onde a lei tem que olhar. Se você fosse o conselheiro do Zé Vitor, quais seriam os conselhos que você daria para que ele considerasse na hora de fazer o seu relatório da lei? Você fala no marco regulatório dos bioinsumos. Isso. Rapaz, essa pergunta ela é sensível, hein? Muito. Se eu fosse, eu costumo dizer assim, eu sou 880, né? Vai assim, ou a pessoa ela vai gostar do que eu falo, ou ela vai não querer nem me ver, né? Porque se você parar para analisar um pouco da forma como eu conduzo o tema dentro da minha rede do LinkedIn, eu sou bem polêmico, não defendo bandeiras, não defendo marcas, eu falo do mercado, eu falo sobre os produtos em si, né? Mas se eu tivesse nessa posição, eu teria um processo de indicar ali para agilizar mais esse processo e tentar encontrar um meio termo no qual a gente conseguisse equilibrar as duas pontes, que é a indústria e o produtor, de maneira que não gerasse um desgaste tão grande entre os setores. Porque o que nós estamos vendo hoje é o seguinte, o produtor está enxergando a indústria como oportunista, como está ganhando muito dinheiro nas costas do produtor, mas o produtor não está analisando o quanto de investimento está tendo por trás desse segmento para poder chegar a um produto de qualidade para ele. Então, o Eu primeiro acredito que a conselho gente seria deveria agilidade. investir. Agilidade, mas investir primeiramente em, em conceito de informação de como, de fato, esse produto
o quanto ele é caro, o quanto é moroso, o quanto é trabalhoso uma indústria levar algo de qualidade para dentro da propriedade rural. Desmistificar um pouco isso aí, que a coisa é simples, é fácil. Gente, a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Vamos mostrar a realidade de fato, o produtor na íntegra. Vamos levar uma conscientização mais ampla para esse mercado, para mostrar que não é tão simples quanto parece. Eu já me deparei com produtores que fizeram investimento de mais de 2 milhões em um farm e que hoje sentaram comigo esse ano, fala, Jess, eu vou descontinuar a minha fábrica. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, porque é o seguinte, quando eu olho o custo do meu produto e olho tudo do produto da indústria, tá muito próximo. A diferença é muito mínima. E a segurança que eu tenho com a indústria é muito maior do que fazendo em casa. Então, assim, Então, ele já começou a Jefferson, enxergar isso aí. deixa eu só pontuar o que você falou. Agilidade é o primeiro ponto. O segundo ponto é: essa lei tem que ser construída reconhecendo o esforço de quem foi pioneiro, que desbravou, que pesquisou. Esse seria o segundo conselho. Cara, tem que criar esse segundo conselho, que eu acho acho que deveria ser o primeiro, porque ele tem que levar isso para a mesa do produtor e mostrar quem foram os pioneiros nesse processo e o quanto esse processo é complexo, não um processo barato, é um processo de alto investimento. Existe muito, tem aplausos e risos, mas teve muito choro por trás. Uhum. Então, a gente tem que levar o mérito do reconhecimento do setor da indústria que o processo ele é complexo. E o porquê que a gente está querendo implementar regras para se quer produzir em casa, beleza. Então, vamos seguir uma regra. E a regra é essa, não tem como correr dela. Porque Que é o a papel gente da tem que dar lei, o né? mérito àqueles... Regulamentar, A gente... regularizar. Porque eu acho que está tão moroso esse processo de assinar esse decreto, porque se eles assinam esse decreto lá ferrando de fato o produtor on-farm, porque de fato, se eles assinar esse decreto aí da forma como está, a 15.070/24, inviabiliza 100% do produtor fazendo a fazenda. Vai acontecer o quê? Ao fazer isso aí, o produtor vai ficar extremamente frustrado. Quantos produtores não vão tomar prejuízo pelo investimento que já fizeram? Milhões, assim, ó, milhões e milhões de reais investidos no processo e que eles vão tomar prejuízo, sim. Qual a cadeia, qual o impacto da cadeia que está por trás disso aí, né? É enorme, né? Então a gente tem que E- ter cuidado ao tomar uma decisão. E Tem. eu acho que eles estão moroso por conta do peso da caneta é muito grande. Aham. Exato. E, E inclusive, a mais gente. um. Só ver se tem mais alguma coisa que ele complementaria como conselheiro do relator. Ou basicamente essas duas Mas coisas. eu iniciaria por essas duas, mas assim, uma terceira é trazer para perto do processo pessoas que vivem nesse negócio. Gente, a construção dessas leis, muitas das vezes estão muito cercada de almofadinhas aí, desculpa o termo, mas é a verdade, de pessoas que estão só vendo a vantagem no negócio, mas não estão entendendo o macro do cenário. E, de fato, trazer pessoas que vão ter relevância no negócio. Não existe, a gente não tem tantas pessoas com relevância no assunto que está no dia a dia da operação que possa contribuir de maneira coesa. Porque E se foi a você não pergunta trazer que eu para em tinha volta te da sua feito. mesa, Aonde que esse é, debate está sendo feito, então? Qual é o fórum? porque Qual é assim, a mesa? ou esse debate dando de mesa em mesa e você perde o rastro dela, não, cadê a rastreabilidade desse debate? Vamos rastrear esse debate e entender quem que são as pessoas que estão segurando esse processo. Vamos É começar a quais os cobrar elas. personagens, né? Vamos dar nome aos bois, né? Sim. É bom, é uma discussão, isso aí tem várias associações e entidades também envolvidas, né? Sim. Ó, eu falo para E, você o seguinte, o Gás, a Associação de Bioinsumos estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo, de fomentar, de pressionar, de questionar, de argumentar. Eles estão de parabéns. O trabalho que eles estão fazendo é de tirar o chapéu, porque eles realmente estão. E dentro dessas associações, tem pessoas que estão no campo, existem produtores que estão representando. Mas cadê a voz sim, ativa deles lá dentro? a gente
pesquisou, deu uma estudada, inclusive, né, a ABINS, a AGAS, aí tem as outras associações como defendendo as indústrias, né, os direitos, enfim, né, como a BBI, a CropLife e entre outras aí. Você também comentou o fato do seu LinkedIn. E lá no seu LinkedIn você afirma que o mercado de bioinsumos, ele se consolida, né? E você diz, não é se, é quando, né? Acho que é essa frase mesmo que você fala, a questão não é se é quando. Quando de fato vai se consolidar, né? Porque eu vou só passar um cenário para você entender a dinâmica aqui. A gente passou por um período, se você analisar o ano passado, de muitas conclusões de fábricas que ficaram concluídas no Brasil de bioinsumos. Então, no pandemia, pós-pandemia, houve-se uma grande crescente da demanda de bioinsumos, principalmente por conta da baixa oferta de fertilizante, uma substituição paliativa e uma maneira de introdução dos bioinsumos mais agressiva para poder conscientizar o produtor brasileiro. E a adoção pegou. Só que nesse período nós tivemos uma alta de commodities muito atrativa. E aí, de fato, houve uma margem significativa nos bioinsumos que se tornou muito atrativa para os investidores entrar nesse segmento e acelerar o crescimento desse mercado. Só que as commodities baixaram, o mercado começou a se regular em termos de precificação. Os preços que se praticavam dos bioinsumos nessa época, 23, 24, já não são preços sustentáveis no cenário atual. E aí, o ano passado, cenário 25, a gente teve uma concretização muito alta de indústrias no mercado brasileiro. E eu falo para você que em 2026, nós estamos tendo uma grande ociosidade de fábricas no Brasil. Então está tendo ali nós estamos passando por um cenário de fábricas ociosas, nós estamos passando por um cenário de empresas que tiveram que regular os seus preços, porque vinha de um preço que hoje atualmente não é real essa condição para o produtor, porque eles sabem que as margens foram muito atrativas e hoje eles têm condições de trabalhar com condições de preços melhores, mas fica muito descarado quando você baixa esse preço tão rápido, né? E nós enxerga que o marco regulamentar dos bioinsumos entrou nesse processo de loop moroso aí, né? Para onde vai, cadê o decreto, como é que vai funcionar esse processo para os on-farms, as indústrias pressionando para que de fato proíba a produção de bioinsumos no mercado. E aí, o cenário, ano passado, até eu fiz um post no meu LinkedIn, bem provocativo, que foi com relação à quantidade de registros que a gente teve o ano passado. O ano passado nós tivemos aí mais de 130 registros de biológicos no país. Foi fantástico, foi um boom de registros. Mas quantos desses registros vão ficar na gaveta? Eu te garanto que mais de 50%. Eu vou te falar o porquê aqui agora. Porque é o seguinte, se você olhar, as empresas simplesmente foram correr atrás de registro e foram pelo caminho mais rápido, mais prático, que fazer registro com um produto com a base de produto orgânico no Brasil. Não foram para um meio tradicional. Quando você registra um produto pela linha tradicional, a recomendação técnica desse produto é 100 ml, 200 ml, 150. Quando você vai pela via de produto orgânico, pela linha mais prática, mais fácil, né? Aí nós estamos falando de recomendação do mesmo produto, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Aí você acha que esse registro com recomendação de 2 litros, e você vai lá na roça, o produtor vai usar só 200 ml, porque o agrônomo falou que pode usar, mas no rótulo tá 2 litros, você acha que o cara vai querer fazer isso? Não vai. Ô Jefferson, se essa bandeira é politicamente correta, se essa bandeira a conta fecha, se essa bandeira ela traz muitos benefícios, não somente em termos de lucro, mas também para o próprio planeta, para a própria humanidade, sociedade. O que você acha que está segurando tudo isso? Qual tipo de interesse seria resumido comercial?
como você também apontou, o não respeito a quem já trabalhou, já dedicou em cima disso. O que você acha que realmente está segurando essa pauta? Quem está segurando isso aí, eu vou ser bem sincero para você, cara. Isso aí é as grandes bigs do mercado, cara, que estão segurando isso aí. E As elas grandes são, na empresas maioria, estrangeiras. Então seria uma visão que o Brasil está existe uma sendo... participação nacional, existe uma participação nacional, mas sutil, porém as estrangeiras estão literalmente marrando as pernas do negócio. Porque o BAC, se aprovado e tudo regulamentado, tudo conforme está no papel, isso traz de fato um grande transtorno financeiro para essas empresas, principalmente as de químico. Já se vê nos últimos 3 anos o grande movimento de aquisição de empresas que elas começaram a fazer. Investimento em tecnologia e P&D. Mostra o quê? Que elas querem que essa lei esteja aprovada, querem que um processo esteja aprovado, mas que elas estejam preparadas com o produto no mercado pronto para atender o cliente e que elas não fiquem de fora dessa fatia, né? Então elas estão atrasadas em termos de transição do defensivo para o biológico, o defensivo talvez perdendo um pouco a presença no campo, o biológico ganhando mais protagonismo. Então elas precisam de um tempo e com isso o Brasil vai ficando para trás, sem poder deslanchar. Até porque algo assim colocaria a gente como uma das potências do mundo, né? Vamos fazer uma reflexão para se pensar, deixar essa pergunta para você pensar. Hoje para você fazer um processo de regulamentação, regularização de um produto biológico no Brasil, ele chega a gastar de 1 ano, de 8 meses até 3 anos, tá? Dependendo do produto que você está querendo fazer o registro. Por assimilação ou produto que não tem assimilação, mas podendo chegar a 3 anos e em alguns casos extremos até 5 anos, dependendo do que você vai fazer. Desde que começou esse boom no mercado, que foi em 2022 por aí, onde começou a ter uma evidência maior, 22, 23, 24, 25, 26. Nós estamos entrando no quarto, quinto ano agora. Então, assim, eles estão ganhando tempo no processo, porque começou a regulamentação em 24, né? Então, essas empresas, de 23 para cá, quantas empresas não foram absorvidas pelas grandes multinacionais? E a hora que elas liberar esse freio, tipo, eu estou preparada, vamos abrir essa porteira, o que você acha que vai acontecer no mercado? O bioinsumos vai ser disseminado com uma violência muito forte, a adaptação do produtor terá que ser muito rápida, porque elas são agressivas do ponto de vista comercial e logística, elas chegam muito rápido no mercado, são super eficientes para ganhar mercado, para atender mercado, abastecer. O que você acha que vai acontecer a hora que a porteira abrir? Vai haver, de fato, uma enxurrada muito rápida no mercado de adoção da tecnologia, porque eles têm, de fato, abrangência, penetração de mercado e braços, né? Sim. Só que tem que tomar muito cuidado para não ocorrer um canibalismo no mercado de preços, né? E queimar tecnologia. E quando nós vamos para o mercado de indústrias de bioinsumos, nós está ocorrendo um grande comodismo no mercado, em termos de comodismo, e também está virando muito commodities alguns produtos, porque já está acontecendo canibalismo já no mercado. Quando você entra ali nos tricodermas, no metarrísio, no bacillus ameoliquiface, já se existe um grande canibalismo entre as empresas nacionais aqui, de preço. Aonde vou te dar uma referência de preço só para você ter uma base. Um tricoderma que era comercializado no mercado há 3 anos atrás, na casa aí dos seus 280, 250 reais o litro, você tinha um custo por hectare aí próximo de 28, 30 reais. Nós estamos vendo esse mesmo produto sendo comercializado hoje na casa de 90 reais, 90, 75. Nós estamos falando É de um quase que um custo por dumping. hectare de 7. Nós estamos vendo um custo de 7,50, 12 reais o custo hectare. Ah, mas isso aí, o que que mudou? Cara, a tecnologia é a mesma. A produção foi a mesma. O que mudou está sendo o canibalismo entre essas empresas. Mas quer dizer que a margem é tão grande assim? Não, não quer dizer que a margem é tão grande. Quer dizer que existe um ganho de capital de fato na tecnologia, porque existe um esforço de investimento muito alto para se produzir, para chegar naquele ponto. Para você investir hoje numa tecnologia, você tem
que investir em pesquisa, investir em processo de pessoas, de legislação, tem uma série de custos. Hoje, um produto para estar no mercado, ele chega a custar 2, 3 milhões de investimento, ou até mais, né? Em alguns casos, chegando a custar 10 milhões de investimento. Ô Jefferson, finalizando aqui, mas contextualizando também, as grandes multinacionais, e no Brasil também tem empresas nacionais aí expressivas, né, focada no bioinsumo, mas as multinacionais, elas são do portfólio dos químicos, né, e absorvendo a transição, como você falou e contextualizou, adquirindo empresas nacionais no mercado, então elas são detentoras. Caiu aqui, né? Não, mas é isso aí. Ô Jefferson, então a gente só resumindo, né, e de certa forma já te agradecendo a sua participação, e conforme nós falamos aqui em off, você vai passar por Uberlândia, né, a gente vai te esperar aqui presencial também, após a Isso. antes da sua participação lá da palestra, ou pós ela, né, ou em qualquer outro momento, né. E é isso que a gente estava dizendo. As grandes indústrias, as grandes multinacionais, elas têm hoje o seu portfólio de biológico e elas estão se adequando àquela que não tem ainda, comprando ou registrando, produzindo, pesquisa e desenvolvimento. Então o mercado está tocando, né? Isso mesmo. Já está acontecendo esse movimento. A próxima corrida que nós vamos enxergar aí, cada dia mais acelerada, é a corrida pelos bioherbicidas, né? Os bioherbicidas é uma nova corrida aí para se compor completamente os portfólios dos bioinsumos. E vou te falar para você que bioherbicidas já é um sistema que vem se falando há muitos anos. Algumas empresas aí gritando ao vento que tem produto já que vai lançar no mercado, mas que não tem, né? De fato, acho que de todas as coisas que Certamente, ele está no evento, né? Contemplando aí a participação do Jefferson, né? Um sucesso aí no Agrociente. Esse assunto é muito interessante, é o futuro do país, é o futuro da humanidade, então eu acho que a gente vai trazer o Jefferson presencialmente aqui para a gente dar uma sequência nisso, muito importante. Ele fala com coragem, né? Com opinião de quem realmente tem uma convicção, isso é muito importante. E a finalidade do Agrociente é isso, como eu falo sempre, rever as questões dos erros, incentivar os acertos, e o Universo Sertanejo Agrociente está à disposição de recebê-lo aqui para a gente dar continuidade a essa conversa. Ótimo, um abraço, Agrociente no ar.